Gente, olha que a cesta da minha mãe. Olha, gente, que meu cunhado deu pra ela. Isso aqui, ó. Eu vou ler pra vocês o que tá escrito. A gente depois... Olha que a cesta dela. O meu cunhado deu pra ela. Da minha mãe. Não tem essa cartinha. Eu tenho que pedir para a minha mãe. Ô, Lucas, dá um remédio pra Pandora. Para a minha mãe, né? Ver se ela deixa eu ler pra vocês. Como é dela, né? Olha essa torrada cá. Muito boa. Muito boa mesmo. Meu leite fermentado eu já tomei. Muito bom. Queijo derretendo. Mami! Não trocou essa roupa aí, Muito bom. Muito bom. Muito bom.